Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 31 de dezembro, sexta-feira, da oitava do Natal, último dia do ano civil de 2021. Eu espero que a liturgia de hoje nos faça ter um olhar para o ano que vem, segundo a fé, não segundo apenas expectativas humanas e desejos humanos do nosso coração, mas a partir da fé. E espero que o Senhor ajude a todos nós. A primeira leitura é da primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 18 ao 21. Aqui parece que São João nos fala de uma maneira meio assustadora, não? Filhinhos, esta é a última hora. Mas que última hora é essa que fala São João? Desde a paixão, da ascensão de Cristo ao céu, até a sua volta gloriosa, estamos na última hora. Temos que estar vivendo como se fosse o último dia, a última hora. Vivendo a nossa fé em Deus de tal maneira, sabendo que hoje eu posso morrer, hoje eu posso me encontrar com o Senhor, mas não só isso, Ele pode vir hoje. Talvez a gente tenha tantos planos, sonhos, expectativas para o ano que vem, e se o Senhor resolve voltar agora, acabar tudo, fechar a conta da humanidade, fazer o julgamento, e aquele que está preparado vai para o céu, aquele que não, que pena, já sabe para onde vai. Esta é que é a questão. Viver cada dia, sim, posso planejar um pouquinho o meu ano, mas como planejo? Em Deus, na fé, no Senhor. Porque senão não faço isto, não vivo como se o encontro com o Senhor pudesse ser hoje, vivo como um tolo, como um tonto. Isto é que é o drama. Eu espero que o Senhor nos ajude a ter um discernimento. E diz ele, ouviste dizer que o anticristo virá, o adversário de Cristo, aquele que quer destruir esta obra de Cristo, separar-nos de Deus, roubar-nos da vida eterna, que Cristo ganhou para cada um de nós na cruz, na sua paixão. E ele diz aqui, com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Gente que persegue a fé, não a religião, combate a igreja, combate tudo aquilo que a igreja anuncia, são os anticristos, não? Com as suas ideologias, as suas verdades, negando a existência de Deus, negando, sei lá, tanta coisa. É verdade que nós, os cristãos, às vezes não ajudamos muito. Tantos irmãos dentro da igreja que causam escândalos, que não ajudam em nada os pagãos em acreditarem, em ver que a fé, aquilo que vivemos na igreja, aquilo que Cristo anunciou é verdade e que dá a vida. Mais ainda, hein? Mas aqui, olha o que fala João. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, lembra que São João, nos 2 ou 3 últimos dias, a primeira leitura da missa, nos dizia, quem é aquele que está na luz, que caminha na luz, que está em Deus, que conhece a Cristo, que vive em Deus? Aquele que as suas obras manifestam que estão em Deus, porque são obras de alguém que está na luz, ama, não odeia, perdoa, vive os mandamentos, ou seja, a sua vida é a partir do Evangelho, a partir da fé, a partir de Deus, e se vê os frutos. Não é alguém que conhece a Deus porque vem apenas na igreja, participa da missa, faz coisas religiosas, já é algo, como eu dizia, tenho que nutrir em mim a fé, vivendo plenamente a religião, a virtude da religião. Porém, o que manifesta são os meus sinais, as obras. E tem tanto cristão que está na igreja que causa escândalo, que prejudica, que é um antissinal, é um anticristo. Como é? Porque de alguma maneira as suas atitudes fazem o mundo falar mal de Cristo, pensar mal de Cristo, da sua igreja, quando a gente fala da Santa Igreja Católica. Ela é santo pelo seu autor,
não pelas nossas atitudes, ela sempre será santa, porque aquele que a santifica é Cristo. Claro que depois, se eu estou em Cristo, manifesto a minha comunhão com Cristo e aparece a santidade na minha vida, no meu vaso de argila, no meu corpo, na minha realidade. Mas quem torna a igreja santa é o Senhor, não somos nós, com as nossas grandes virtudes e atitudes. Por isso ele diz, mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção dos santos, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira provém da verdade. Por isso eu espero que esta leitura hoje nos anime a olhar para a nossa conduta. Quer viver bem o ano de 2022? Viva no Senhor. Coerente a tua fé, unida ao Senhor. Basta. Depois, coloca no planejamento aquilo que você gostaria como realização, como algo para a tua vida. E coloca nas mãos de Deus. Se for vontade de Deus, fantástico. Se não, aceitar, entrar na vontade de Deus. Esse é que é o melhor. Por isso que o Evangelho de hoje nos ajuda neste último dia do ano. É do Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Nós já escutamos na noite do Natal, a missa do dia do Natal. Que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, este Evangelho nos remete de que quem conduz a história, conduz a vida, é o Senhor. E Ele vê a sua criatura perdida, longe da sua vontade, longe da onde o Senhor quer a sua criatura. Por isso envia o seu Filho para entrar no tempo, na história, para ensinar-nos como viver, como sermos filhos, para sermos cidadãos do céu. E vivermos a nossa vida, o tempo que temos aqui para viver em Deus. Não viver tolamente, estupidamente, não sei, futilmente. Viver de fato, sem vaidades, em Deus. Conduzir a nossa história, a nossa vida, segundo a vontade de Deus. Este que Deus enviou João para que de verdade fosse testemunha, nos ajudasse, para que todos aqueles que o acolhessem se tornassem filhos de Deus. E tornar-se filhos de Deus é ser convidados a entrar na imortalidade, na ressurreição, na eternidade, num tempo que não acaba. Nós entramos no tempo, mas ressuscitando, olha, vamos viver, eu diria, fora do tempo, na eternidade. Mas se deixamos Deus, que é o autor e o princípio de tudo, conduzir a nossa vida, a nossa história. Por isso, neste último dia do ano, somos convidados a projetar o nosso olhar para colocar o Senhor como centro da nossa vida, na nossa história, como aquele que nos conduz. Não pode ser apenas aquilo que me conduz, a minha vida, a minha história, o meu desejo, a minha paixão, as minhas vontades, as minhas verdades, os meus ideais. Não, tem que ser o Senhor, a sua palavra, o seu mandamento. Ele conduz a história. Ele é o Senhor da vida, Senhor do tempo, Senhor da história. Espero que nos ajude. E por isso também, o dia de hoje, eu diria uma grande ação de graças. Sim, teve coisas difíceis, estamos no meio de uma pandemia, sofrimento, doenças, mortes, agora um surto de gripe, enfim, tantas bagunças, tanto desemprego, tanta miséria no mundo. Sim, é terrível, muito terrível. Podemos participar, ser solidários, agora a Bahia, com tanto sofrimento de enchente, sim, tudo isso está muito bom. Mas projetar o nosso futuro, a nossa história, sabendo que é Deus que marca a história. É Deus que conduz a nossa vida. E agradecer, porque Ele conduz bem a história. Como que se fala bem de Deus? Porque se eu digo que Deus errou, como que Ele é Deus, Senhor, e erra desse jeito? Vem aqui agora e conserta a bobagem. Não é que Ele queira certas coisas, não é que Ele queira que eu peque,
Não é que ele queira que uma doença não figa, mate, não. Mas ele permite para manifestar ao homem que quem conduz a história é ele, não é o homem. Quando o homem quer ser Deus de si mesmo, da sua vida, da sua história, a coisa não funciona. E Deus quer manifestar que Ele é o Senhor do tempo, da história da nossa vida. Espero que vivamos assim. Por isto, é concedida hoje uma indulgência, né, para todos aqueles que rezarem ou cantarem o Te Deum, que é um hino da igreja, né, na celebração de hoje da missa. Por isso espero, né, que hoje aqui na nossa paróquia nós faremos esta oração para ganharmos indulgência. Né? Eu espero que de verdade o Senhor nos ajude fazer esta grande ação de graças por tudo que temos vivido em 2021, dizer que Ele é bom, que Ele conduziu bem a história e pedir a Ele que possamos entrar na Sua vontade em 2022. Entrar na história de salvação que Ele permite, que Ele pensou para cada um de nós. Farei a oração coleta da missa de hoje, também que nos ajude um pouquinho neste dia, nesse sétimo dia da oitava do Natal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda a religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.